Olá! Na tarde de ontem, nós tivemos a satisfação de conversar com o professor, crítico e ensaísta e maior especialista em Clarice Lispector em Portugal e talvez no mundo, pela abrangência e profundidade de sua obra, Carlos Mendes de Souza. Ele atendeu generosamente a nossa solicitação aqui dos Drops de Clarice Lispector e respondeu algumas perguntas, falou um pouco sobre o seu trabalho e sobre a sua paixão pela obra de Clarice Lispector. Nós mantivemos um diálogo e eu gravei algumas partes da nossa conversa e tentei agora fazer a edição dessas etapas e vou apresentar em 3 drops, transformar isso em 3 drops. Então, vai haver assim alguma edição e eu não consegui tirar algumas das minhas interferências, porque o diálogo foi tão interessante e tão rico que muitas vezes eu não me contive e acabei interrompendo na interlocução com ele. Mas foi muito interessante e muito enriquecedor aqui para o conjunto de informações no conteúdo dos drops. O professor Carlos Mendes de Souza, ele é autor de 2 obras de referência sobre Clarice Lispector. Eu me refiro a Clarice, Figuras de Escrita, que é resultante da sua tese de doutorado do ano de 2000, e Clarice Lispector, Pinturas, de 2013. Ele também é autor do livro O Nascimento da Música, a Metáfora, em Eugênio de Andrade, porque ele é um grande estudioso da poesia moderna e contemporânea brasileira e portuguesa. Autor também do livro Cartas para Miguel Torga, lançado em 2020. Eu vou então passar a palavra, vamos ouvir o que ele nos disse, inicialmente, a partir de uma pergunta que eu fiz sobre um artigo dele, que saiu recentemente na edição de dezembro, na primeira edição de dezembro, do Jornal de Letras de Portugal. Ouçamos. Muito obrigada, desde já, ao professor Carlos Mendes de Souza. Tenho todo o gosto, aliás, já tinha visto o seu site e algumas das entrevistas e dos testemunhos e achei realmente um projeto muito válido e muito interessante e que é importante, de facto, para ficar. Sim, mas falemos sobre o artigo do Jornal de Letras, que Sim. inclusive eu fiz uma citação ontem na página dos Drops, no Instagram e no Facebook, que eu tenho as 2 páginas, porque aquela citação, ela diz exatamente o que o leitor de Clarice sente com a leitura. Muito bem, enfim, tenho todo o gosto em falar com a Débora para os drops de Clarice. Enfim, neste ano comemorativo do centenário, enfim, estamos aqui a partilhar estes momentos. Relativamente à afirmação que refere do meu texto do Jornal de Letras, tem que ver com o modo de aproximação meu e daquilo que eu tenho observado em muitos leitores de Clarice relativamente à sua obra. De facto, trata-se de uma obra literária que chama os leitores lá para dentro, não é? Convoca-os, aqueles que aderem, evidentemente, enfim, porque em termos literários e de adesão às obras, encontramos naturalmente reações diversas. Mas, de um modo geral, esse é um dos traços que define muito o modo como os leitores se aproximam de Clarice. Eles entram na obra, não é? Clarice realmente tem essa grande capacidade de convocar
Ainda há tempos, em conversa com um jornalista português, Pedro Santos Guerreiro, ele dizia-me que Clarice é uma fulminação, não é? Realmente, Clarice tem isso, ela toca-nos com tal força que nós ficamos como que fulminados, arrebatados, não é? Justamente pela sua... mas, enfim, o que se passa com Clarice passou-se comigo e passa-se com muitos outros leitores, não é? Justamente essa capacidade de arrebatar, de levar o leitor para dentro do texto. Eu já tenho falado algumas vezes do processo, do modo como Clarice me tocou e como eu entrei no mundo de Clarice, primeiro como leitor, enfim, muito, muito jovem, na Faculdade de Letras. Também tenho referido isso algumas vezes. Eu andava no segundo ano da licenciatura, estava a frequentar o segundo ano em Coimbra, na Faculdade de Letras, e nessa altura não se estudavam praticamente autores vivos. E os mortos que se estudavam eram autores mortos há muito tempo, não é? Enfim, isto foi no final dos anos 70, sim. E na verdade Clarice não era estudada, enfim, eu não conhecia, não era estudada e não era muito conhecida, ou era quase desconhecida em Portugal, porque nessa altura só tinha sido publicado em edição portuguesa o livro Perto do Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem, que saiu na coleção Livros do Brasil, que foi uma importante coleção de uma importante editora que também se chamava Livros do Brasil, do editor Sousa Pinto, um importante editor, e essa editora e a coleção brasileira, em concreto, foi muito importante na divulgação de autores brasileiros, na ficção em concreto, né? Porque a poesia tinha outro circuito noutras editoras. E na ficção foi através dessa editora que se conheceram os nomes de alguns dos romancistas do chamado romance nordestino, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Queiroz, José Lins do Rego, etc. E, de facto, nessa altura, portanto, eu estava na faculdade e estava a fazer um trabalho sobre José Lins do Rego, sobre o livro Banguê. E foi mesmo um acaso. Portanto, na Faculdade de Letras de Coimbra há um centro, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, e eu fui à procura de um livro sobre José Lins do Rego, da bibliografia e dos livros de José Lins do Rego, para além do Banguê, e encontro este nome, Lispector. E um nome que eu não conhecia, Clarice Lispector, não é? E requisitei um livro, foi A Maçã no Escuro. Chamou-me a atenção o título, A Maçã no Escuro. E realmente foi um choque, porque o livro era tão diferente daquilo que eu conhecia, tão extraordinário, enfim, difícil, um livro muito difícil. Ainda hoje eu considero que não é um livro fácil, é um livro para se ler e reler, enfim, devagar, entrar devagar. Mas aquilo, de facto, foi um livro que me tocou muito. E, bom, segui o meu percurso, enfim, Clarice chamou-me a atenção e comecei a interessar-me por Clarice. Clarice só será editada com regularidade em Portugal no final dos anos 80 e depois, no início dos anos 80, um Laços de Família, com um prefácio da Lídia Jorge, e depois, no final dos anos 80, com regularidade, e hoje está toda a obra praticamente editada, creio que sim. Sim. Na altura, bom, este foi o meu encontro com Clarice, mas gostaria de falar sobretudo do meu encontro académico, não é? Porque eu acho que foi um privilégio raro enfim, que eu tive, e foi muito bom poder trabalhar, fazer o doutoramento, neste caso, enfim, sobre Clarice Lispector, que era uma autora e que tinha uma obra que me apaixonava tanto. E de facto, todo o percurso, enfim, é interessante. O meu caminho em direção à obra de Clarice, do ponto de vista do trabalho, é fascinante por isso, porque é tão bom, é uma alegria tão grande podermos trabalhar naquilo, enfim, que nos apaixona, e de facto com Clarice foi isso. Mas o processo não foi assim imediato, porque eu tinha feito um mestrado em Coimbra, justamente, com o professor Aguiar e Silva,
sobre um poeta português que também, neste caso eu conheci o poeta que era o Eugénio de Andrade, e só que aconteceu, entretanto, a dada altura, eu ainda não tinha acabado de fazer o mestrado, e o professor Aguiar Silva disse-me, sugeriu-me se eu gostaria de trabalhar na área da literatura brasileira. E eu fiquei muito entusiasmado e disse logo, eu quero trabalhar sobre Clarice Lispector, portanto, trabalhar no futuro, no doutoramento. E ele disse, não, tenha calma, espere, porque ainda é cedo, enfim, quando acabar o mestrado, depois decide. Bom, mas eu acabei o mestrado e aí recuei por uma razão, porque eu sou muito obsessivo. E já a obra de Eugénio de Andrade me levou a uma obsessão muito grande, a questão materna, enfim. E eu aí tive que parar e optei por outro campo, sobre o modernismo e vanguardas na literatura brasileira, sobretudo o Drummond, que era um autor de quem eu gosto muito, e tem uma obra muito ampla, muito no tempo, num arco temporal muito grande, e comecei a trabalhar sobre Drummond nessa perspectiva do modernismo e das reflexões sobre o modernismo. Bom, o tempo foi passando, e já tudo isto é possível num tempo que é outro, não é? Porque hoje nada disto aconteceria, não é? Era um tempo mais lento, um tempo de reflexão, um tempo em que não tínhamos tantas solicitações, nem tantos estímulos como os da internet, que são bons, naturalmente, mas era um tempo. E, na verdade, mesmo na universidade, porque hoje é impossível alguém, numa carreira, poder demorar tanto a fazer um doutorado. O que é certo é que passou bastante tempo, enfim, eu creio que 2 anos, quando me chegou às mãos uma edição dos arquivos da Unesco da Paixão segundo GH. Uma edição que tem um aparato crítico, tem textos do Benedito Nunes, e eu disse, não, é mesmo Clarice, eu tenho que... E abandonei todo o trabalho que tinha já feito e falei com o orientador e disse, eu tenho que trabalhar sobre Clarice Lispector. E, de facto, foi assim um impulso que tem a ver com este tipo de encontros que Clarice suscita. E o que é interessante é que eu elaborei depois um projeto muito racional, enfim, de certa forma, muito teórico, que era narratividade e lirismo em Clarice Lispector, já com capítulos pensados e estruturados. A questão do lirismo e da narratividade, da narrativa, só que e isto é que tem que ver com Clarice, com o modo como eu entrei na obra e como Clarice nos convoca, enfim. Eu, a dada altura, achei que aquele não podia ser o caminho, porque estava a ser demasiado racional, demasiado condicionado, e não era aquilo que eu queria fazer. E este foi um momento quase de revelação, enfim, não falo em termos religiosos, mas houve realmente uma paragem, porque eu, a dada altura eu disse, eu não quero fazer isto, mas não sabia muito bem que caminho seguir em relação a este livro, que foi As Figuras da Escrita, não é? Que foi a minha tese de doutoramento. E aconteceu, então, que eu estava parado e o que fiz foi passar integralmente no computador o livro A Paixão segundo GH. Eu não sabia, eu sabia, eu tenho que fazer outra coisa. E então passei integralmente aquele livro para seguir, enfim, perceber que caminho é que eu tinha que seguir. A única coisa que eu sabia que queria fazer era que eu queria tratar a obra toda. Eu não ia estudar um livro, eu não ia estudar A Maçã no Escuro ou os contos. Era a obra de Clarice, nos seus aspectos retórico-estilísticos, biográficos, enfim. Porque a obra de Clarice tem muito isso, ela chama-nos em muitos pontos, e de facto eu já tinha muito material que depois recolhi nos arquivos, porque no arquivo de Clarice, na Casa Rui Barbosa, enfim, nessa altura também ainda havia pouca gente a trabalhar, eu estive 6 meses no Rio de Janeiro, e também nos arquivos de jornais, de várias ordens, trabalhos que misturavam o texto literário, os arquivos, aspectos biográficos, entrevistas, etc. E o que resultou depois foi justamente este livro Figuras da Escrita, que tem o seu caminho, mas não foi óbvio, né? Isto para dizer que o meu modo de chegar a Clarice foi, como se calhar de outros, não é? Enfim, há muitas histórias que se podem contar sobre a aproximação a Clarice, e este foi Claro.